manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando para nós, Ele nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, Ele era desprezado. Nós não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente, você pode adorar o Senhor, querido, um pouquinho mais. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada um de nós, todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo Ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Prolongará os dias, prolongará os dias, prolongará os dias. Tem uma sentença que a medicina liberou por esses dias, meu irmão. Nenhum diagnóstico de impossibilidade, nada disso é impossível para o Senhor. Talvez o Senhor te trouxe aqui para te dizer: olha, não existe impossíveis para o poder de Deus. É Ele que prolonga os dias. É Ele que faz prosperar o bom prazer do Senhor. O trabalho da sua alma, Ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos,
porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. E pelos transgressores, ele intercede. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé, a fé do pastor Diego, desse apóstolo que o Senhor tem estabelecido nessa cidade. E nós oramos a tua palavra dizendo e declarando e proclamando que o Senhor já levou sobre si as nossas dores. Cura-nos, Senhor Deus. Cura-nos como indivíduo, cura-nos como igreja. Nós queremos manifestar o favor do Senhor, a glória do Senhor, no nome santo de Jesus. Ligamos, porque a tua palavra diz que aquilo que 2 ou 3 concordar na terra será ligado no céu. Recebe o nosso clamor, recebe a nossa oração, recebe as nossas lágrimas, recebe, Senhor Jesus. Confunde a medicina, Deus. Confunde a medicina, Senhor. Aquelas áreas que estão falando que não tem mais jeito. Oh, Espírito de Deus, muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Eu ainda sou de um tempo que a gente abriu o culto dizendo: eu cumprimento os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. E a gente cantava um hino que falava assim: nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina. É bem verdade que o culto ele não começou às 9h30 ou às 10 horas da manhã, né, irmão? Na verdade, o culto ele começou o dia que você o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Ali começou um culto. E de lá para cá o Senhor vem aperfeiçoando o nosso culto, vem aperfeiçoando a nossa vida como indivíduos, como igreja. Ele vem nos moldando, nos endireitando as nossas veredas, nos colocando dentro do propósito dele para fazer aquilo que é a vontade dele. Ontem nós tivemos um tempo precioso aqui. Estava esperando o pastor Paulo Adão ontem. Que bênção poder te dar um abraço, pastor. Nós já nos conhecemos pelas redes sociais, né? E nós, durante algum tempo, tentamos encontrar, marcar, até aqui mesmo, mas não deu. Da última vez que eu vim, ele veio, esteve um dia com vocês, voltou, e no dia que ele foi embora eu cheguei. E aprove ao Senhor hoje estabelecer esse encontro. Estou muito feliz. Dormi bem, viu, irmãos? Igual a pedra, apaguei. Mas hoje, em especial, eu queria compartilhar com os irmãos. Irmão, a gente tem saído tanto. Tem ido em muitos lugares, assim como o pastor Diego.
E eu confesso para os irmãos que tem hora que a gente se pergunta assim: meu Deus, o que é que eu vou pregar? Eu não sei. Eu não sei o que eu vou pregar. E aí o Senhor, Ele vai ministrando algumas coisas no coração. Obviamente nós temos um tema que é o reino, que é a verdade do teu reino, reine em mim. E há um texto que eu acho que ele é propício para o tema, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 20. Oh, vem, oh, vem, Senhor, oh Espírito de Deus, pega a gente aqui, Jesus, toma-nos nas tuas mãos, vem, Senhor, glória ao teu nome, Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem dar encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 17, no versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre o que havia de vir, o reino, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Irmãos, eu estava procurando alguma coisa para poder compartilhar com os irmãos e me veio ao coração algumas perguntas. Primeiro, o que é reino? Segundo, como que um reino ele é estabelecido? E se ele é estabelecido, quem faz essa obra? E eu comecei a buscar, dentro daquilo que a gente já ouviu, já aprendeu, e a priori, uma definição para reino, na maioria das vezes é um regime monárquico que é estabelecido, onde um só governa. Um reino, ele é diferente de um grupo de pessoas ou uma nação que é regido por uma democracia. Porque quando existe um regime monárquico, quando existe um reinado, existe um homem que tem a palavra final.
Existe alguém que foi entronizado, que assumiu o reinado e que a palavra final dele é a que prevalece. É diferente de um regime democrático quando eu e você estabelecemos quem governa. Dentro de um reinado, geralmente, o que assume são os sucessores, são os herdeiros. E eu quero acreditar que falar de reino tem tudo a ver com paternidade, porque se Deus estabelece um homem para poder reinar, e quem assume depois são os herdeiros, são os filhos, nós precisamos de entender que o Senhor, a Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída pelo Senhor. Então o Senhor, ele já vem dando demonstração de tudo aquilo que ele mesmo estabeleceu dentro do governo que é dele, dentro da autoridade que lhe foi conferida. Nós deveríamos entender de reino. O Brasil, ele precisava conhecer muito de reino de Deus, ou de reino, porque qual que é a condição para que um rei se estabeleça? A nossa história vai dizer que em dado momento o rei de Portugal, desejando governar as terras do Brasil, ele pega o seu filho, que estando em Portugal era príncipe, e envia para o Brasil, para as terras do Brasil. Mas agora quando ele chega no Brasil, ele é rei. E eu fiquei pensando nisso, falei, engraçado. Ele assume um reinado sem que o pai tenha morrido. Mas a condição era exatamente essa: o pai tira das terras onde ele tinha aquele governo, aquela área de influência, e fala: olha, meu filho, existem algumas terras, nós precisamos assumi-la, então você vai para lá. Quando ele chega no Brasil, ele assume o reinado, ainda que sendo príncipe, com os pés na terra, para onde ele foi enviado, ele é rei. E aí eu comecei a imaginar, e voltando para a palavra do Senhor, eu falei: Senhor, Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, no versículo 5, ele escreve assim: olha, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, e assim, assumindo a forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Agora, esse era o desejo do próprio Deus, de estabelecer o reinado dele na terra. E tal qual o reflexo, tal qual a história de Portugal e Brasil, porque isso tudo, querido, aqui na terra, ele é um reflexo do que acontece nas regiões celestiais. O próprio Deus, olhando para a terra e desejando relacionar-se com o homem, ele envia Jesus Cristo. E ele estabelece então Jesus Cristo aqui dentro, nessa terra, para que o próprio Cristo fosse esse rei bondoso, que restauraria a condição do homem caído e o religaria no reino do seu Pai. Agora é engraçado que quando o filho do rei de Portugal está aqui, ele é o representante fiel do seu pai. E aí Mateus capítulo 6, no versículo 10, se não me engano, a palavra diz, nós lemos esse texto ontem, quando o Senhor ensina a orar, ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Agora, qual foi a condição para que o reino do Senhor fosse estabelecido na terra?
A Bíblia diz que o Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz. E a minha intenção aqui nessa manhã é de chamar a atenção, querido, para você entender e perceber que o Senhor nos convocou, nos vocacionou para que nós pudéssemos estabelecer o reino dele aqui na terra. É bem verdade que haverá um tempo que o Senhor vai unificar tudo isso. Haverá um tempo que nós estaremos com Ele face a face. Haverá um tempo que nós estaremos com Ele, sabe, vivendo nesse ambiente de glória. E já vale ressaltar que o ambiente de glória é quando você pode encontrar com o Senhor face a face e não ser fulminado, não ser queimado diante da glória dele. Adão vivia nesse ambiente, porque o desejo do Senhor, quando nós voltamos para o princípio das coisas, quando nós retrocedemos um pouquinho, nós começamos a perceber que o desejo do Senhor era estabelecer o governo dele, o reino dele aqui na terra. Como eu disse ontem, a condição da rebelião de Lúcifer implica no desejo do Senhor de estabelecer alguém para que o representasse, para que fosse feito a imagem e semelhança dele diante dos homens. Porque a palavra diz que assim como pelo pecado de Adão entrou toda maldade no mundo, também por Cristo veio toda a redenção. Mas o desejo do Senhor era que Adão, aquela figura humana, fosse a manifestação do poder dele aqui. Deus tem todo o poder, não tem, meu irmão? A rebelião se deu no campo de um ser espiritual. Ele podia muito bem restabelecer algum ser espiritual que fosse seu representante. Aliás, ele podia acabar com tudo. E a bem da verdade é que agora o inimigo, afastado da presença do Senhor, o Senhor não consome, não aniquila, ainda que já haja uma sentença sobre a existência desse ser. Justamente porque ele sabia que ele poderia colocar um ser que, dotado de humanidade, teria poder para poder vencer as hostes espirituais da maldade. E com isso manifestar a glória e as obras do Senhor, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos na terra, mas nós somos homens e mulheres que pertencem ao reino de Deus. Nós estamos com os pés na terra, mas quando nós entramos nessa adoração, nós conseguimos tocar o Santo do Santo. A Bíblia diz que quando ele morreu, quando ele expirou na cruz do Calvário, o véu se rasgou e agora nós temos livre acesso ao Santo do Santo. Nós podemos entrar diante do Senhor com ousadia, sem timidez, e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor Jesus. O fato é, querido, que você foi estabelecido na terra para ser a expressão da glória e do favor do Senhor entre os homens. E aí, olhando para esse tema, que a verdade do teu reino reine em mim. Isso, querido, é muito mais do que uma palavra de impacto. Isso traz um nível de responsabilidade para cada um de nós. Porque eu tenho ouvido alguns irmãos chegar para mim e dizer assim: olha, vocês que é crente, vocês estão dizendo que Deus fala com você. Deus falou comigo. Ah, mas eu ouvi Deus falando. E como é que é esse negócio que a gente não consegue ver Deus? E aí eu quero dizer para você assim: você foi feito, nós fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. A condição para todas as coisas é que tudo veio pelo poder da palavra. Quando o Senhor quis que houvesse os luminares, Ele disse: haja.
Quando ele quis que houvesse toda sorte de animais e toda sorte de plantas, ele disse: haja. Mas quando ele intentou e desejou criar alguém que fosse a expressão da sua glória, ou que manifestasse tudo aquilo que o céu tem para a terra, ele disse: façamos nós. E aí eu começo a perceber o Senhor colocando as mãos e nos moldando, para que nós pudéssemos ser aquela expressão, pudéssemos ser aquilo que representava fielmente a obra das suas mãos. E o mundo parece que vai de mal a pior. A igreja do Senhor está caminhando, querido, triunfante e vencedora. A igreja do Senhor, ela caminha triunfante e vencedora, independente das circunstâncias, independente das lutas. Por isso eu fiz questão ontem de ler o texto do Êxodo, porque o texto dizia que quanto mais era colocado serviços, quanto mais era colocado peso sobre o povo de Israel, mais ele se multiplicava, mais ele crescia, mais ele avançava. E nós precisamos entender que nós estamos vivendo e chegamos num momento, querido, que há uma mudança nos níveis que nós precisamos de caminhar com o Senhor. Talvez você está aqui e está dizendo: ah, pastor, eu sei o que você está dizendo, eu tenho me consagrado, eu tenho buscado a me santificar. Então eu quero dizer para você, querido, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. Porque haverá um tempo em que nós começaremos a ver aqueles que estão no lamaçal do pecado, eles vão afundar mais. E como eu disse ontem, as suas atitudes, elas estabelecem a sua altitude no Senhor. Ainda que para crescer você precise diminuir. Parece um paradoxo, parece estranho. As minhas atitudes definem a minha altitude, mas para mim crescer eu preciso diminuir. A igreja do Senhor, ela está fazendo um trabalho, querido, já fez até os dias de hoje. Mas parece que nós precisamos voltar e corrigir algumas coisas que ficaram para trás. Nós crescemos muito em estrutura. Nós crescemos muito, ganhamos muito dinheiro. Eu venho de um ministério, irmãos. Eu fiquei 16 anos nesse ministério. E pensa assim, olha, num ministério que avançou no Brasil e no mundo, que se tornou referência para as nações do mundo. Eu já sirvo ao Senhor há 5 anos no Ministério Mevan, pastorei o Mevan de Belo Horizonte. Mas quanto mais eu tenho vontade de avançar, de crescer, de falar: Jesus, precisa melhorar o som da igreja, Senhor, eu quero colocar aqui alguma coisa que melhore a acústica, mas o Senhor fala assim: diminua, querido, diminua, Willer. E aí eu tenho aprendido que a construção do reino, eu preciso de subir degrau por degrau. Eu preciso de avançar e constituir um nível de relacionamento com o Senhor, que muitas das vezes não é constituído dentro do templo, não é estabelecido dentro do tabernáculo. O nível de intimidade com o Senhor, ele precisa ser estabelecido quando eu e você estamos sozinhos, porque você é diante do Senhor aquilo que você é quando você está sozinho, quando ninguém está te vendo. Aí você é quem você é. Quando ninguém está te vendo, quando vem aquelas lutas terríveis, quando você está no trânsito, que aí o Senhor te dá a oportunidade de manifestar o reino dele, e alguém te fecha, e você vai atrás e corre e acelera, e para do lado dessa pessoa e fala: oi, eu te abençoo em nome de Jesus. É quando você está sozinho. Agora isso só é possível, querido, se nós estabelecermos um nível de intimidade. Por isso Mateus capítulo 6 vai dizer: e tu quando orares, entra para o teu quarto,
Porque o quarto é o lugar da busca. Todo homem de Deus precisa de um quarto. Ele precisa de uma mesa. E também precisa de um altar. Porque no quarto eu busco. No quarto eu estou sozinho. No quarto eu me derramo diante do Senhor. No quarto eu me rasgo. No quarto eu faço a oração que Davi fez diante do Senhor. Ele falou assim: Senhor, expurga-me. É como ele estivesse olhando para dentro dele, falando assim: olha, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, e o que tiver coloca para fora. Ah, Senhor, eu quero ser a livre e perfeita expressão da glória do Senhor. Mas, Senhor Deus, do jeito que eu estou, não posso, eu preciso de mudar. Expurga-me, põe para fora. Precisamos de voltar para a intimidade com o Senhor. Mas precisamos também estabelecer o nível de comunhão. E lá na igreja eu tenho incentivado os irmãos a falar assim: querido, qual foi a última vez que você ligou para fulano de tal? A vida está corrida, irmãos. Trabalho. Eu ainda exerço trabalho secular. Eu nem sei se pode dizer secular, porque quando você entende o chamado do Senhor, você não usa só o púlpito para manifestar o altar do Senhor. Então eu tenho uma autoescola em Belo Horizonte, e aí eu fiz culto durante 10 anos dentro dessa escola. Muitas das vezes dentro do carro, orando, chorando. Outra hora falando: Senhor Jesus, me perdoa, me purifica, me traz para mais perto do Senhor. Eu quero crescer no Senhor, eu quero avançar no Senhor, eu quero exercer aquilo para o qual o Senhor me chamou. E o Senhor falando assim: desce um pouco mais. E aí a gente que é crente, que é do reino, a gente começa a usar os jargões evangélicos. Mas, Senhor, a tua palavra diz que com o Senhor eu salto muralhas. Aí o Senhor fala assim: salta muralhas, mas não queima etapas. Eu preciso entender que o reino de Deus, ele está dentro de mim. Mas o tempo e o modo é conforme a vontade dele. Não posso queimar as etapas na minha vida. Se Deus me chamou para manifestar a glória dele ali naquele grupo pequeno que nós temos reunido ali, pastor Diego já pregou lá, nós vamos trabalhar para que aquele grupo ali cresça e seja estabelecido. Eu estava na igreja um dia. Toda igreja tem uma irmã Maria, né? Quem que é a irmã Maria dessa igreja aqui? E a irmã Maria, no encontro de mulheres, ela foi dar o testemunho da construção da casa dela, que ela construiu junto com o marido, com as próprias mãos, fazendo ele pedreiro e ela servente de pedreiro. E aí ela falou assim: olha, o reino de Deus, ele precisa ser estabelecido na terra? Precisa. Ele já está. Na totalidade, em perfeita, em sua plenitude, creio que ainda não. Então ela foi falar da construção da casa para exemplificar a necessidade que o reino de Deus tem de estabelecer fundamentos fiéis. E talvez você está aqui, irmão, está almejando avançar e crescer muito mais. Isso não é pecado, é bom. Mas eu quero dizer e chamar a sua atenção para a seguinte coisa: qual a profundidade dos fundamentos que você está estabelecendo? Antes de crescer para cima, nós precisamos crescer para baixo, diminuir um pouquinho, trabalhar para que pessoas possam avançar e representar você. Para os pastores que aqui estão, Deus te chamou, meu irmão. Para os líderes que aqui estão, Deus te chamou. Muito mais que para ser alguém que esteja acima, alguém que esteja abaixo.
Muito mais que ser cobertura, ser alicerce. Você deita e diz para a pessoa: olha, pode colocar os pés que eu te sustento, eu te suporto. E é justamente porque essa atitude diante do Senhor, em fidelidade, porque você obedece à voz do Senhor e fala: eu vou estabelecer fundamentos fiéis, porque quanto mais profundo for os meus fundamentos, mais alto vai ser o edifício que o Senhor vai construir. Não se pode construir uma estrutura dessa aqui com fundamentos de 30 centímetros, com alicerces de 30 centímetros. E o reino de Deus, ele conta com aqueles anônimos que vão sustentar a obra do Senhor. O reino do Senhor conta com aqueles que estão dispostos a muitas das vezes desaparecer para que a glória do Senhor apareça. O reino do Senhor conta com aqueles que estão dispostos a aprofundar, a diminuir para que Ele cresça. Nós cantamos que Ele cresça, que eu diminua. Mas na prática, muitas das vezes, nós não temos essa atitude. Nós avançamos, queremos fazer a obra do Senhor, tomar proporções. Isso também não é pecado, não há problema nisso, desde que você, querido, estabeleça fundamentos fiéis, obedeça a voz do Senhor e entenda que Ele saiu do reino dEle para vir fazer companhia para você, para que você seja a expressão e a glória e a manifestação do poder dEle entre os homens. Eu sei que Deus tem te colocado ao redor de muitas pessoas, convertidos, não convertidos, pessoas que servem ao Senhor, outros que não servem. Alguns até mendigando. Mas o que é que tem saído da minha e da sua boca? Pedro estava subindo para adorar. Agora, na porta da igreja, era colocado um mendigo, porque as pessoas veem na igreja uma solução. Eles até dizem: o governo precisa de mudar, o governo precisa precisa do impeachment, precisa disso e daquilo. Mas a bem da verdade é que lá no inconsciente, lá no mais profundo da alma, eles entendem que a igreja é a solução. E agora aquele homem está ali pedindo uma moeda, uma oferta, pedindo uma ajuda. E aquele discípulo diz assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você carrega o reino de Deus dentro de você. Talvez você não tenha ouro, não tenha prata, não tenha os recursos humanos, mas você tem muito mais do que isso, querido. O Evangelho de João diz: aquele que me ama, eu e o Pai o amaremos. Viremos até Ele e nele faremos morada. É por isso que vez por outra alguém senta do seu lado, você nunca viu, e a pessoa começa a colocar a vida para fora, porque ela sabe e ela sente que dentro de você existe algo como solução para a vida dela. E aí o Senhor espera de você que você realmente tenha essa atitude, que é a verdade do teu reino reine em mim. O que é que você tem carregado? Do que você tem se alimentado para manifestar esse reino do Senhor? Porque aquilo que você alimenta, querido, nutre aquilo que você está gerando. A minha esposa, a Luciana, a Karina, estiveram grávidas por 9 meses. E tudo aquilo que elas alimentavam, nutriam aquele neném que estava sendo gerado dentro do útero, dentro do ventre.
E a igreja, ela é esse útero espiritual. Nós precisamos entender que nós precisamos gerar para a glória do Senhor, mas aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós colocamos para dentro, vai nutrir aquilo que um dia vai ser manifesto para fora. Aquilo que o Senhor manda sobre a nossa vida, é aquilo que um dia Ele mesmo vai usar para manifestar. Paulo escreve aos Romanos dizendo que a ardente expectativa da natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Da mesma forma que uma mulher gera um filho, a igreja precisa gerar, chegar diante do Senhor, ir para a intimidade com Ele e falar: Senhor, coloca em mim aquilo que vai gerar aos seus filhos espirituais para manifestar a glória, manifestar o reino do Senhor. Do que é que nós estamos alimentando quando nós estamos sozinhos? O que é que você tem feito nas suas horas vagas? Pastor Willer, o que é, quanto tempo você tem perdido com o WhatsApp, com o Instagram? Pastor Willer, quanto tempo você tem perdido, investido na leitura da palavra? Quanto tempo você tem investido na oração, quando você vai para a intimidade com o Senhor? Porque eu estou pregando para mim, né, irmãos? A palavra do Senhor, ela é comparada a uma espada, que no grego é chamada de gladium, usada pelos gladiadores. Aquela espada de 2 gumes. E se você manuseia sem saber, querido, o primeiro a ser ferido vai ser você. Se você manuseia e existe algo que precisa ser adestrado, o primeiro a ser ferido vai ser você. E a minha pergunta para você e para mim é: querido, quanto tempo nós estamos investindo no reino do Senhor? Quanto tempo nós estamos investindo em estabelecer a glória do Senhor dentro da nossa casa? Durante muito tempo a igreja caminhou velozmente, caminhando, conquistando, mas há um tempo que nós precisamos entender, que nós precisamos de retroceder um pouquinho. Gênesis capítulo 13 diz que Abraão ia muito rico em ouro e prata, em gado, mas há um momento que ele para. A Bíblia diz: e fez Abraão o caminho de retrocesso de volta ao lugar onde antes havia estabelecido o altar do Senhor. Abraão já ia correndo, agora ele para e fala: não, eu estou correndo demais, eu já avancei em estrutura, eu já enriqueci demais, mas parece que o altar ficou para trás. Eu preciso de voltar, eu preciso de estabelecer de novo o altar com o Senhor. Eu preciso colocar a cabeça na pedra, assim como fez Jacó, para que o céu se abra, para que a revelação do Senhor venha, para que a glória do Senhor me alcance, para que eu possa ser esse homem de Deus que eu almejo, mas que o Senhor também almeja que você seja. É engraçado que quando a gente vai olhar o texto de Jó, aquele homem era um homem de reino. O próprio Deus dá testemunho dele. Viste o meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí eu fico pensando que o correto seria que nós confiássemos no Senhor. Esse é o correto. Confia ao Senhor todas as tuas obras e tirás bem. E aí, se a gente for pegar os textos bíblicos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fala de fé, de confiança, de dependência no Senhor. Mas agora nós percebemos o Senhor dando testemunho de um homem. O Senhor fazendo prova de um homem, falando: olha, aquele ali eu confio. E esse é um tempo, meu irmão, que nós precisamos entrar nessa nuvem. Nós precisamos entrar nesse ambiente de sermos homens e mulheres confiáveis diante do Senhor, que se desvia do mal, que teme a Deus, que anda em vigilância, que sela os seus ouvidos e a sua boca. O profeta Isaías diz assim: olha, cedo me despertas, e pela manhã pões em mim um ouvido erudito. Cedo me despertas e pões em mim uma boca erudita, capaz de dizer a boa palavra ao aflito e cansado de coração.
Em resumo, ele estava dizendo assim: cedo me desperta, Senhor. A tua misericórdia se renova na minha vida a cada manhã, para que eu possa manifestar o reino do Senhor por onde quer que eu passar. Deus está nos chamando para os lugares que Ele te confiou como local de influência, para que você estabeleça o reino dEle. Às vezes, vai doer um pouquinho, irmão. Às vezes vão te afrontar e você vai ter que ficar calado. Às vezes vai vir as lutas, às vezes vai vir lutas financeiras, às vezes vão vir lutas na saúde, às vezes vão vir lutas dentro de casa, e muitas das vezes você vai ter que te calar e falar: Senhor, mas eu estou no meu direito. Porque, querido, o reino de Deus, ele não é só manifesto, ele é também, mas ele não é só manifesto. Quando nós vamos para a rua e atendemos o carente, sim, atendemos o carente, mas aí a gente atende, já bate uma foto e coloca lá no Facebook. E não adianta, querido, Deus não te chamou para exibir. Deus te chamou para manifestar, para queimar nele, porque todas as vezes que você queima, você atrai o libertador. Você conhece a história de Moisés. A Bíblia diz que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, e aí, enquanto ele está apacentando o rebanho, algo chama a atenção dele. Ele olha e percebe que tinha uma sarça que queimava, mas que não consumia. E aí ele aproxima daquela sarça, e quando ele aproxima, o Senhor fala com ele: olha, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Eu vou te fazer o libertador do povo de Israel. E aí, querido, sabe o que eu quero dizer para você? Queime no Senhor, manifeste a glória do Senhor, porque quando você queima, você atrai o libertador para sua casa. Quando você queima, você atrai o libertador para sua rua. Quando você queima, você atrai o libertador para sua cidade. Quando a igreja do Senhor entender que ela precisa de queimar na presença do Senhor, ela atrai o libertador para o Brasil. A solução para o Brasil não está num governo humano, a solução do Brasil está naqueles que carregam o reino de Deus, manifestar a glória do Senhor, abrir a boca. A palavra do Senhor diz assim, o salmista, no capítulo 32, no versículo 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Agora você precisa de buscar do Senhor e falar: Senhor, por onde eu vou? É por aqui, não é por aqui, é por aqui. E o Senhor vai falar: vai por esse caminho, porque esse caminho é sobremaneira excelente, e a glória do meu Pai, a glória do Senhor vai manifestar sobre a sua vida. Deus está nos chamando para mudar a sintonia, para subir um nível, querido. Está orando, está sendo cheio do Senhor? Ore mais, queime mais, obedeça um pouco mais. Ai, Jesus, como é difícil. Como é difícil fazer as obras que o Senhor fez e ainda maiores. Como é difícil, Senhor, viver tudo que o Senhor viveu e ainda fazer obras maiores. Mas a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor: aqueles que estiverem em mim fará as obras que eu fiz e ainda maiores. Mas para isso precisa de obediência, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mateus capítulo 6 tem um texto, não precisa de abrir, irmão, só quero. Capítulo 6, versículo 27 em diante, diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe
e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis ansiosos, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas as coisas. E o versículo 36. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Qual a necessidade que você tem, meu irmão? O que é que você tem apresentado diante do Senhor como uma necessidade de urgência? Talvez você está falando: Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor atue na minha saúde. Eu preciso que o Senhor venha e entra com o teu braço, mova o teu braço forte dentro da empresa que o Senhor mesmo me concedeu e me estabeleceu. E muitas das vezes nós estamos procurando fora aquilo que já está dentro. Busca primeiro o reino de Deus. Agora, onde está o reino? O reino está dentro. E nós estamos buscando fora. O reino está dentro. E nós estamos buscando fora. Parece que nós perdemos alguns valores, mas perdemos dentro de casa. É tempo de nós pararmos, olhar para dentro, fazer uma introspecção, olhar para dentro da nossa vida e perguntar: Senhor, por que não existe aquele buliço? Por que não existe aquele choro diante do Senhor, aquele clamor? Por que não existe aquela disposição do jejum? Por que não existe aquela disposição em ajoelhar nas madrugadas? Por que não existe aquela disposição em vencer o pecado? Por que muitas das vezes, quando sou tentado, vem e aí... Não, querido, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pode inclusive vencer o pecado que tenazmente te assedia. Você pode... Nós como igreja podemos sim ser mais santos. Nós como igreja podemos sim apresentar diante do Senhor com vestes limpas, brancas, alvas. Que em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. Nós estamos procurando fora aquilo que está dentro. Lucas capítulo 15. Não vou prolongar não, Diego. Lucas capítulo 15. Fala de uma mulher que entendeu que deveria procurar no lugar certo. Você já conhece a história. Lucas 15, versículo 8 diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei o que eu havia perdido. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse texto fala da igreja do Senhor. Fala de alguém que foi estabelecido para manifestar o reino. Ocorre que o numeral, quando ele fala 10 dracmas, ele está falando de um conjunto de valores
E quando ela perde, ela não sai de dentro de casa e vai buscar uma solução para querer suprir aquilo que ela havia perdido. Porque, querido, princípios são inegociáveis. Então ela começa a procurar dentro. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, e a mulher, você já sabe, a mulher, quando a palavra do Senhor fala sobre a mulher, ela está falando sobre a igreja do Senhor. Então eu poderia parafrasear dizendo aqui, que quando nós perdemos algum dos valores que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, nós precisamos olhar para dentro de nós e buscar daquilo que já está, que o Senhor já estabeleceu dentro de nós mesmos. Então ela está falando ao qual a mulher que, tendo 10 dracmas, perder. E ela cita, não acende a luz, convoca as amigas, acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até achar. Tudo que Deus quer fazer através de você, querido, Ele já estabeleceu dentro. Você tem um Espírito Santo. E é incrível que, para nós que já caminhamos no Evangelho há muito tempo, tornou-se normal, algo que era para ser esplêndido, tornou-se normal, corriqueiro. Então nós temos a certeza que o Espírito Santo mora em mim e eu não vibro com isso mais. Porque Ele é que me capacita a manifestar o reino de Deus. A palavra diz que é Ele que me fortalece quando eu estou fraco. O Espírito Santo vos ajudará nas vossas fraquezas. É Ele que me fortalece, é Ele que me consola quando eu estou triste. Ele é a manifestação do próprio Deus na minha vida. Mas parece que falar do Espírito Santo que mora na minha vida ficou algo normal para nós que já caminhamos há muito tempo com o Senhor. E nós esquecemos que o mesmo Espírito que habita em mim e em você é o mesmo que foi lá ao terceiro dia e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É aquele mesmo Espírito que foi lá, que é o que habita em você, meu irmão. É aquele que fez aquela obra poderosa de ressuscitar a Jesus Cristo dentre os mortos. É esse que habita em você. É Ele que te capacita a manifestar o reino do Senhor, a manifestar a glória do Senhor, a estender a mão e dizer: ser curado em nome de Jesus. Então agora o Senhor está te enviando para que você possa estender a mão e falar: ser curado no nome de Jesus. Mas às vezes eu me esqueço que aquele mesmo poder que atuou ressuscitando Jesus é o mesmo que habita em mim, então eu não faço. Pessoas estão passando perto de nós e você está pegando o nome dessa pessoa falando assim: eu vou levar para o pastor Diego orar, tá? Não, irmão, aqui, continue trazendo o nome para o pastor Diego orar. Mas se tu uma bênção, divide a carga. Ora você, querido, passou mal. Você quer que leve o nome para o pastor Diego? Eu levo. Mas antes de levar para o pastor Diego, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, cura, Jesus. Senhor, estabelece o governo do Senhor nessa vida. Estabelece o favor do Senhor, ó Pai. Senhor, a tua palavra, querido, abre a boca, começa a manifestar, abre a boca que Ele vai te encher. Talvez eu fale: eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei, mas querido, abre a boca, começa a contar o seu testemunho, começa a falar aquilo que Deus fez na sua vida, começa, querido, a dizer e a proclamar o ano aceitável do Senhor, começa, querido, a liberar tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Você é a expressão da glória, você é o exemplo, você é um modelo que a pessoa deseja seguir para alcançar o Senhor.
Não perca as oportunidades e os valores que o mesmo Espírito de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, colocou dentro de você e te capacita. Olhe para dentro. Sonda-me. Fala: Senhor, sonda-me. Será que eu perdi alguma coisa na minha caminhada? A corrida estava tão intensa. Meu irmão, deixa eu falar para você, esse trabalho do reino não é o trabalho de uma igreja só, não é o trabalho do Mevan, não é o trabalho do Rei Jesus. Como é que chama lá, pastor Paulo Adão? Mevan. Não é o trabalho do Mevan de Poços de Caldas. Esse é um trabalho da igreja, é como uma corrida de revezamento. Nós saímos numa corrida e nós almejamos alcançar o pódio, que é o céu, que é estar diante do Senhor, que é ver a alma se convertendo, se entregando ao Senhor. É uma corrida, nós estamos correndo, mas há um momento, querido, que alguém vai cansar, a sua resistência vai diminuir, e aí é hora de você passar o bastão. E olha, eu tenho aprendido alguma coisa aqui quando eu vejo essas corridas, que sempre quem passa o bastão, passa correndo, mas também quem pega, já pega correndo. Ele nunca fica paradinho aqui, ele já está trabalhando para que aquela obra continue, e aí ele estende a mão e fala: passa porque eu continuo, passa porque esse trabalho não vai ficar parado, passa porque essa obra não vai morrer, passa porque eu vou correr, e lá na frente, querido, ele vai revezando. Agora é interessante que quando cruza a linha de chegada, cruza um só, mas quem sobe aos 4, porque a vitória é daquele grupo, é daqueles que resolveram trabalhar para que a glória do Senhor, o reino de Deus, seja estabelecido. Esse é um trabalho da igreja do Senhor, da noiva do Cordeiro. Agora nós precisamos olhar para dentro e ver se nós não perdemos a sapatilha da corrida. E é engraçado que a sapatilha da corrida, eu já fiz atletismo, ela tem uns pregos assim na ponta, querido. Justamente porque quando você corre, você precisa de fincar o seu pé na terra, você precisa de fincar os seus pés no lugar onde você está estabelecido. E é muito fácil chegar num ambiente desse e vir receber a bênção e ir embora, não voltar mais. Deus está te chamando para uma corrida, mas estabeleça, finque os seus pés no local da corrida. Quer fazer a obra? Vá fazer. Mas saia debaixo de uma bênção, de uma autoridade, de alguém que te liberou. Oh meu Deus, mudou tudo. O salmista diz assim: o meu cálice transborda. E para transbordar precisa de ser cheio. Não saia antes de ser cheio. Se está vazio, procure pelos lugares que precisa de ser acendida a candeia. Tinha um cântico que a gente cantava. Eu sei que os irmãos vão lembrar. Talvez eu não consiga cantar. Deus está te chamando para fazer a obra, para manifestar o reino. Mas não saia sem ser enviado. Eclésia ou eclesia, chamados para fora. Mas só pode ir para fora quem antes esteve dentro. Caminhe debaixo da autoridade que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Não queira fazer a obra, não queira manifestar, não queira transbordar sem antes ser cheio. Não queira sair sem antes estar dentro. Não saia desarmado. Tinha um cântico que a gente cantava então, que falava assim:
O meu cálice elevo a ti, Senhor. Vem enchê-lo, faz-o transbordar. Pai celeste, dai-me todo o teu querer. Vem, Senhor, minha vida transformar. O meu cálice, que Deus quer te transbordar, elevo a ti, Senhor. Venho enchê-lo, faz-o transbordar. Pai celeste, dá-me todo o teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Aí entra a segunda etapa. Aleluia, aleluia. Agora você sabe. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode ficar em pé. Aleluia, 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 Sabe de uma coisa, querido? Eu acho que às vezes o Senhor nos pega assim, ó, como uma taça nas mãos. Pega assim. Eita, tem uma aqui. Ele fica olhando assim, cristalino. Consigo ver o que está dentro. Aí ele olha, ele fala assim: não, está precisando de uma lixadinha. Aí ele passa assim. E você está orando: Senhor, me faz transbordar. Eu falo assim: não, filho, mas eu preciso limpar aqui. Porque quando eu te colocar na bandeja para servir, para ser servido entre os homens, você tem que ser desejado. O mundo está sedento. E é você que vai dessedentar essa sede que o mundo tem, meu irmão. Mas o cálice tem que estar cheio a ponto de transbordar, de alcançar aqueles que estão ao seu redor. Você está falando: Senhor, me enche mais. Ele fala: não, mas precisa de ser. Aqui precisa de limpar, precisa de corrigir isso aqui, Senhor. Então corrige, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Não me deixa ser servido inadequadamente, não me deixa ser servido, Senhor Deus, sem estar totalmente cheio ou preparado. O mundo está com sede de você, meu irmão. O mundo está com sede da sua vida, o mundo está sedento, ele está querendo aquilo que você tem. Você pode fazer essa oração de novo: o meu cálice elevo a ti, Senhor. Vem enchê-lo, faze-o transbordar. Pai celeste, dá-me todo o teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Aleluia. Vamos lá, Diego. Oh, checantaralabacere cantar. O meu cálice elevo a ti, Senhor. Vem enchê-lo, vem enchê-lo, faz-o transbordar. Oh, aleluia. Pai celeste, dá-me todo o teu poder. Vem, Senhor, minha vida transformar. Vamos no início de novo. O meu cálice vem enchê-lo, faz-o transformar.
Aleluia. Santo Espírito, Santo Espírito, eu te amo. 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 Não só de pão viverá um homem, amém? Você vai almoçar, mas não vai ser agora, porque Deus tem um alimento muito maior para te dar, amém? Mais precioso. Como o pastor pregou aqui, né? Ele pregou tudo aquilo que o Senhor quer fazer aqui, nessa manhã. O Senhor estava ali manifestando na minha vida o reino, porque o reino de Deus está onde, querido? Dentro de nós. O Senhor vai manifestar nessa manhã o reino de Deus na sua vida, amém? Quantos querem isso? Quantos querem que o reino se manifeste nessa manhã dentro de você? Então eu quero declarar que este reino vai manifestar nessa manhã dentro de você, amém? Aleluia. Querido, eu estava ali e teve um momento, querido, que eu tive assim, igual a sensação que eu tive quando eu fiquei doente em 2014, sabe? Que eu fiquei doente, o Senhor me curou. Eu tive uma sensação de falta de ar, não conseguia encher meus pulmões. E ali, o Diego foi colocar a mão sobre mim e falou: você está curada. Mas o que Deus queria fazer ali, querido, é me trazer à memória aquilo que eu passei nesses meses, que eu fiquei ali internada, que minha família sofreu junto comigo. E eu comecei a lembrar desse sofrimento, porque, querido, passa tão rápido as coisas na vida da gente. E a gente, passa. Eu falei: Deus, mas por que eu, passei aquilo? Nem parece, Deus, que a gente pôde glorificar o Senhor como o Senhor é digno, é merecedor. Pelo que o Senhor fez, tamanha graça, tamanho milagre. Hoje, querido, se não fosse da vontade de Deus, eu não estaria aqui. Eu estaria enterrada, querido, eu estaria com o Senhor. Meu esposo viúvo, meus filhos sem uma mãe. Querido, mas o Senhor me curou, porque, como diz Paulo em Filipenses, querido, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E se o meu viver é para dar muito fruto para o Senhor, que seja então que eu viva mais. E foi isso que eu falei para o Senhor: Pai, se for, Deus, para mim poder dar mais fruto para Ti, Senhor, eu quero viver, eu quero, Deus, viver toda a Tua promessa, como eu te aceitei um dia, como meu Senhor e meu Salvador. E eu falei: Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, Senhor. Quero viver essa família que eu tenho, que o Senhor me deu. Filhos maravilhosos, um marido maravilhoso, que te serve, que cresce na Tua presença, para poder atingir o alvo, para poder dar frutos. É isso que eu quero. Desde quando eu aceitei a Cristo, querido, meu alvo é esse. Meu alvo não é nenhum outro mais. Não é viver a minha vontade, não é viver segundo, querido, as pessoas planejam uma vida, de sucesso, de prosperidade, de ter um negócio, de viajar, de ir pra Disney, de ir pra praia, de ir sei lá pra onde, ter um apartamento. Não é nada disso que eu quero, querido. Nunca quis isso desde quando eu aceitei a Cristo. E ali eu comecei, querido, a lembrar
Deu ali naquela cama de hospital sem ar. E precisou da enfermeira trazer o oxigênio para mim poder respirar, para mim conseguir respirar. E eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu passei, minha família passou. Meu irmão foi no hospital o dia que falou para ele que sua irmã está com câncer e o médico deu alguns dias de vida para ela. Ela não vai poder fazer tratamento algum porque ela já tá terminal. Já deu metástase no pulmão, eu estava com 7 nódulos no pulmão, não conseguia respirar. Meu irmão começa a chorar. Deus, por que está acontecendo isso? Minha mãe com câncer, agora minha irmã também, né? E queridos, e eu comecei, sabe? Eu comecei a entender por que eu passei tudo isso. Senhor, eu passei tudo isso porque o Senhor, Ele quer que nós, querido, tenhamos um coração que se compadece das pessoas. O pastor falou aqui que existem pessoas lá fora esperando aquilo que está para manifestar dentro de você, querido. Sedento daquilo que está dentro de você. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que se a tua vida está fundamentada na tua família, ou no teu emprego, ou no teu namorado, ou no teu filho, o Senhor vai arrancar isso de você. Porque Jesus, Ele tem que ser o centro da tua vida. Você tem que estar fundamentado em Cristo. Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus perdem o seu filho, perdem a esposa, homens de Deus valorosos, cujo mundo não era digno. A palavra diz, e estão firmes no propósito, não desviaram do propósito, porque Jesus tirou o seu filho ou tirou a sua esposa. Querido, Deus, Ele quer que você converta verdadeiramente a Ele. Deus não quer te dar uma igreja boa. Que igreja boa que eu tenho, que pastores bons que eu tenho. Quando eu preciso deles, eles vêm me visitam e oram por mim. Sabe um dia, querido, o Senhor vai nos levar daqui de Pouso Alegre, porque é a palavra dele, nós não escondemos isso de ninguém. O Senhor já falou, e tudo que o Senhor falou para nós se cumpriu, e vai se cumprir. Nós vamos um dia embora daqui, porque existem lugares que o Senhor quer nos levar, nações, povos não alcançados. O Senhor vai nos levar, e eu desejo muito ir, querido, porque eu quero levar a palavra desse reino àqueles que ainda não ouviram, não tiveram a oportunidade. E o Senhor quer te levantar, querido, para que você tenha o mesmo alvo. E muitas vezes você tem fugido desse alvo. Você não tem deixado Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Você tem escondido. Eu quero dizer que Deus, querido, não tem como esconder de Deus, não tem como fugir de Deus. Você pode tentar viver a tua vida da tua maneira, mas o Senhor vai te pegar uma hora. O Senhor tem pegado vidas aqui, querido, para aquietar o coração e começar a dar ouvidos a Ele. Então para, igreja, de viver a sua vida da tua maneira e comece a buscar a Deus. E deixa o reino manifestar na tua vida nesta manhã. Querido, eu fiquei ali com a perna bamba. Eu não consegui me conter, querido. Porque o reino é muito forte, o Senhor é muito poderoso. O Espírito Santo, ele é real, querido. E Ele quer manifestar na tua vida. Mas você precisa ter fé. Talvez você não tenha fé porque você é incrédulo. E você precisa pedir perdão para Deus. Você precisa nessa manhã falar: Senhor, me perdoa, porque existem pessoas lá fora clamando, chorando, sofrendo, e eu estou aqui vivendo a minha vida da minha maneira, com uma igreja boa, confortável. Nós somos tão fáceis de nos acomodar, igreja. Nós nos acomodamos com tudo, com o nosso trabalho, com a nossa rotina, né? É tudo tão cômodo, é tudo tão satisfatório para nós mesmos. E aquelas pessoas que estão lá fora sofrendo, crianças sendo abusadas. Nessa manhã, um pastor de Recife mandou uma mensagem no grupo, né, do Mevan. Falou assim: olha, essa foto aqui, tinha um homossexual lá, um homem, né, de mulher, vestido de mulher, com uma criança. Essa criança era um menino, querido. E não parecia ser um menino, parecia ser uma menina, de duas chuquinhas assim, de vestido. E ele fala lá, né, no Facebook dele: esse aqui é o meu filho, a mais nova menina, linda, né, que era menina, agora é menina. Essa é minha filhinha. Querido, o que está acontecendo no mundo e a gente está assim, diferente? O que eu
posso fazer? Não posso fazer nada. Querido, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele não poderá dar fruto. A igreja do Senhor precisa morrer. A igreja do Senhor precisa compreender que essa terra aqui, querido, nós somos forasteiros nela. Que nós não estamos aqui, querido, para viver nenhuma vida para nós. Nós estamos aqui para viver uma vida para Ele, para a glória dEle, para a glória do Senhor. Ele sofreu, o pastor leu aqui Isaías 53. E ele sofreu, ele padeceu, querido, ele sofreu. Chorou, suou gotas de sangue. O sofrimento de Jesus, querido, você precisa entender esse sofrimento. Você tem que deixar de ser um religioso e você ser um filho convertido a esse reino, querido. E você manifestar esse reino. Você precisa deixar a sua vergonha, deixar a sua timidez de lado e deixar Deus te usar a tua boca. Porque se você é templo do Espírito Santo, querido, você não tem nada para oferecer, mas o Senhor, o Espírito Santo vai te usar. Aleluia! E eu quero ler com vocês aqui em Filipenses capítulo 1, que diz assim no versículo 27: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé, e que em nada mais estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouves, que é o meu. Querido, Deus, Ele nos dá a graça de podermos padecer por Ele. É uma graça você padecer por Jesus. E não se intimide com o seu inimigo, e não se intimide com este governo, e não se intimide com a perseguição, porque a graça de Deus sobre a nossa vida é padecer por Cristo. Eu fiquei naquele hospital lá, querido, porque eu recebi tamanha graça de poder viver isso, de poder sentir a dor pelo meu próximo. E eu quero te convidar nessa manhã a você tomar uma decisão de deixar o reino se manifestar dentro de você. Se você tem se assegurado, querido, em outra coisa que não seja Cristo, eu quero te convidar aqui nessa manhã a ajoelhar aqui na frente no altar. E você nessa manhã tomar uma decisão de deixar Jesus ser o centro da tua vida. Se Deus tira, por exemplo, a tua família, querido, e deixa você sozinho nessa terra, você vai continuar servindo a Ele, você vai continuar amando a Ele. Se Ele tira tudo que você tem, como Ele fez com Jó, você vai continuar amando a Ele, você vai continuar exaltando, glorificando, adorando a Ele. Querido, essa é a verdadeira fé, a fé que está no Senhor. E eu quero te chamar aqui na frente. Vem aqui na frente, você que deseja isso, que o reino se manifeste dentro de você. E vai começar, querido, a se manifestar. Vai começar a se manifestar as crianças que querem também sentir a glória do Senhor. Vem aqui à frente, porque nós não podemos viver mais dessa forma. Nós não podemos mais ficar indiferentes. Não podemos mais ficar como se não conhecêssemos um Deus que pode mudar a história da nossa nação. Nós conhecemos esse Deus que pode mudar o Brasil, que pode mudar o mundo. E é através da sua vida, querido. É através de você que Deus vai fazer isso. Então saia da tua comodidade, saia do lugar que você está e comece a caminhar agora para o teu alvo, que é Cristo. Em nome de Jesus. Não fique mais conformado, igreja. Não somos uma igreja conformada. Não somos. E aqueles que são plantados neste ministério vão começar a viver isso, vão começar a provar disso. Vai começar, querido, você não vai mais ficar com a tua vida cômoda. Deus vai chacoalhar a tua vida. Deus vai chacoalhar a tua família. Em nome de Jesus. Ora, igreja, você que está no seu lugar, levante a sua mão aqui à frente. Oh, aleluias. Ore. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu.
naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Morreu a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho.